palavra. Queridos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Vamos abrir as Escrituras Sagradas na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 14 a 17. E vamos meditar nas Santas Escrituras através desse texto. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que te podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ó Deus, em nome de Jesus, lemos a Tua palavra e sabemos, ó Deus, do valor que ela tem para nós. Sabemos, ó Deus, que ela é inspirada. Sabemos, ó Deus, que ela é poderosa. Por isso, ó Deus, use esse momento para nos comunicar graça e trazer aos nossos corações não só alento, mas também confronto, ó Deus, e que possamos nos deliciar, entendendo um pouco mais da Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, certamente a derrocada, a destruição da igreja se passa pela pouca sabedoria das Escrituras Sagradas, ou o pouco que ela maneja. Irmãos, uma igreja, ela se agiganta ou ela se apequena, ela se torna cada vez mais frágil, fragilizada, ou ela se torna uma igreja poderosa por meio do valor que ela dá às Escrituras Sagradas. E não sou eu que estou dizendo isso. Basta olharmos para a história da igreja, como por exemplo, a igreja medieval, que tratou de trancafiar as Escrituras Sagradas para que o livre acesso não fosse observado. Não vamos tão longe, vamos pensar um pouco mais nos nossos dias. Hoje nós temos aplicativos da Bíblia, nós temos Bíblia impressa, nós temos nos hotéis da cidade Bíblia, nós temos online, nós temos a Bíblia. Mas o acesso irrestrito tem sido acompanhado de uma falta de entendimento absurdo. Com isso, a igreja, ao invés de crescer, ela se definha, porque não dá o valor correto às Escrituras Sagradas. Uma igreja que tem total acesso às Escrituras e total interpretação, não no sentido de toda e qualquer interpretação, mas é uma interpretação saudável, é uma igreja que cresce, e não só cresce, ela se edifica naquilo que de fato a faz crescer. Nós estamos diante de um texto muito pregado, muito lido, muito impressionante, que o apóstolo Paulo traz ao jovem pastor Timóteo. E só para a gente entender um pouco melhor, Paulo, ele descobre Timóteo lá em Derbe, Listra, um jovem que era filho de uma mulher judia, mas tinha um pai grego, e ele vivia nessa questão de ser instruído agora pela mãe, não pelo pai. E ele foi sendo fiel à palavra até o momento em que Paulo traz ele para si e fala: você precisa estar comigo nas caminhadas teológicas, na proclamação do Evangelho. E Timóteo parece ser um rapaz muito zeloso com a palavra. E esse zelo faz com que Paulo peça para que Timóteo, descrito em Atos capítulo 19, que Timóteo fique numa determinada cidade chamada Éfeso. E a sua permanência ali em Éfeso foi crucial para que a igreja pudesse enfrentar alguns dilemas, como por exemplo, a idolatria. A igreja de Éfeso era uma igreja extremamente idólatra.
Mas se a gente quer tratar um pouquinho melhor a respeito de Paulo tratando diretamente ao jovem pastor Timóteo, a gente precisa entender lá no capítulo 1 do primeira carta, que Paulo vai dizer assim, versículo 3: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecestes ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que nada tem proveito. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, Timóteo, eu deixei você com a finalidade de você instruir os irmãos para que eles tenham a espiritualidade firmada nas Escrituras, não dando ouvido a outro tipo de doutrina. E aqui cabe uma pergunta: o que é essa doutrina que Paulo está extremamente preocupado com os irmãos ali da igreja de Éfeso? Muito provavelmente o gnosticismo. Um entendimento de que algo de conhecimento vai trazer salvação ao ser humano. O entendimento cabal das coisas, que na verdade aquilo que é transcendente, aquilo que é Deus, não é alcançado por outro meio a não ser por um entendimento cabal de todas as coisas. Essa doutrina estava muito na moda naquele tempo. Então Paulo levou Timóteo e falou: fica aqui, instrui os irmãos que estão passando por esse tipo de doutrinação. E Timóteo permanece. Só que todos aqueles que querem viver de maneira piedosa diante do Senhor, todos aqueles que querem ter uma espiritualidade saudável, vão combater as heresias, vão combater os problemas de idolatria, vão estar caminhando com seus irmãos da comunidade de fé, vão estar combatendo os pecados pessoais, mas também os pecados comunitários. Só que o que gera isso? Desgaste. Desgaste. Cansaço. Porque eu não carrego somente os dilemas dos meus pecados, eu carrego os pecados também do irmão. Eu ajudo ele nas suas tribulações, eu dou o suporte. E quando toda a igreja ela entra num problema, quando um irmão entra num problema, toda a igreja entra num problema junto. Então a caminhada cristã é uma caminhada extremamente penosa, difícil, por conta de problemas internos dos seus próprios corações, mas problemas externos a nós, que envolve o outro, e consequências pesadas a respeito da nossa caminhada cristã. Paulo escreve uma primeira carta ao jovem Timóteo, instruindo ele de que maneira que ele deveria instruir os irmãos às santas veredas do Senhor através da palavra, não dando nenhuma ênfase a outra doutrina que não fosse as Escrituras Sagradas. Ele fala: combate os falsos mestres, esteja junto com os irmãos. Só que vem o cansaço. E o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta ao jovem Timóteo, agora dando ânimo àquele irmão, para que ele permanecesse de maneira firme a instruir a igreja de Éfeso. E é justamente isso que eu quero trazer aos irmãos nessa noite. Irmãos, se você analisar o contexto todo da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, você vai perceber que agora Paulo tenta dar uma injeção de ânimo àquele irmão que estava sofrendo por muitas coisas, que estava passando por muitas coisas. E sempre que o apóstolo Paulo escreve para ele, ele tenta trazer Timóteo à memória do sacrifício de Jesus, de que a caminhada não é fácil, mas que existe sim uma vitória. E essa vitória é entregue por meio da fidelidade às Escrituras. Mas reparem, irmãos, que o capítulo 3 começa da seguinte forma, descrevendo de forma terrível como são os crentes, como são os seres humanos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias aqui nós não estamos falando de uma escatologia, mas está falando nesses últimos tempos que você está vivendo, Timóteo, sobrevirão
momentos muito difíceis, pois os homens serão, olha só a lista que o apóstolo Paulo prepara: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, traidores, enfatuados, mais amigos do prazeres do que amigo de Deus, tendo toda forma de piedade, tudo isso com forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder. E aí ele fala: foge desses. Não encare. Não tente ser o valente que vai sanar todos os problemas. Mas foge desses irmãos. Foge dessas pessoas que não têm compromisso sequer com a lei moral de Deus, com a palavra. Aqueles que vão de contramão àquilo que as Escrituras, aquilo que o Antigo Testamento na ocasião, que já estava fechado, aquilo que o Antigo Testamento estava falando, as palavras de Jesus que estavam ainda muito vivas nos ouvidos de muitos, na memória de muitos. Pessoas que sequer têm um compromisso com a verdade. E essas pessoas, elas não caem nesses problemas sozinhos. Eles levam para si outras pessoas. Aqui o apóstolo Paulo diz sobre mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, e que sempre aprendem, mas jamais chegam ao conhecimento. Parece algo que está anulando uma coisa a outra, né? Sempre estão dando ouvido, mas não chegam ao conhecimento. Sempre escutam, mas não conseguem colocar em prática, porque quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, o nosso coração, ele tem cada vez mais desejo de buscar por santificação, de abandonar esses pecados terríveis que são inerentes à questão humana. Mas essas mulheres, citadas aqui pelo apóstolo Paulo, elas conseguem ouvir, mas não conseguem praticar. Queridos, esse exemplo se estende a mim e a você. Quantas vezes nós escutamos, quantas vezes nós afirmamos que a palavra é a palavra de Deus, que as Escrituras, a Bíblia, é a palavra inerrante de Deus. A gente sabe conceitos sobre isso, mas a gente não abandona os nossos pecados. Nós sequer estamos lutando contra os nossos pecados. E o apóstolo Paulo, entendendo tudo isso, ele fala assim no versículo 10: tu, porém, tens seguido de perto, Timóteo. Apesar disso tudo, você tem que colocar a sua visão sobre a minha pessoa, porque eu também padeci a respeito do Evangelho. As minhas perseguições foram perseguições que você contemplou lá em Antioquia, versículo 11, lá em Icônio, lá em Listra. E em todas elas o Senhor me deu o alívio. E aí ele traz essa expressão extremamente importante para a carta. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Evangelho não é um evangelho de comodidade. É um evangelho de afrontas. Hoje, no século 21, mas também lá no tempo de Timóteo, mas também lá no tempo de Jesus, mas também lá no profeta Isaías, mas também no período dos juízes, mas também no período do povo de Israel sendo conduzido até a terra de Canaã. Tempos difíceis. O ser humano carrega essa marca horrorosa do pecado. Mas o apóstolo Paulo fala: porém, você, Timóteo, apesar disso tudo, não olhe para essas circunstâncias, não se associe a essas pessoas, mas olhe para o exemplo que eu te dei com relação à piedade de fé. E todos aqueles que vão viver dessa maneira serão de alguma forma perseguidos, afrontados. Só que o apóstolo Paulo continua colocando esse contraponto a respeito dos homens que serão
não só nos últimos tempos serão terrivelmente sanguinários, mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior. Eles não terão nenhum tipo de ganho, pelo contrário, eles estão enganando e sendo enganados, versículo de número 13. E mais uma vez, Paulo parece fazer uma intervenção. Tu, porém, Timóteo, permanece, não nos ensinamentos desses homens que têm pervertido a igreja. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. De quem? Das pessoas que amam a sua vida, Timóteo. Das pessoas que também buscaram o valor das escrituras sagradas, não somente algo como oral ali, mas que também testemunharam a respeito desse evangelho, e que te instruíram, Timóteo, desde a infância, e que sabes muito bem que essas sagradas letras, que essas palavras, que a lembrança a respeito dos profetas e o cumprimento em Cristo Jesus te torna sábio para administrar a salvação. E aí o apóstolo Paulo chega aqui falando a respeito do valor das Escrituras. E a primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos é que o valor das Escrituras está ligado ao testemunho divino. Toda a Escritura, e a palavra toda aqui é sua totalidade, é inspirada por Deus. Ou seja, há um valor divino nas Escrituras. Hoje, quando a palavra é lida diante dos nossos olhos e diante de nós, é o próprio Deus falando conosco. São palavras inspiradas pelo Espírito Santo, e o valor que ela carrega é um valor divino, portanto. Por isso, queridos irmãos, nós não podemos deixar que a igreja do Senhor, ou seja, que eu e você, estejamos fora dos propósitos divinos expressados na palavra de Deus. Se a gente perceber um pouquinho melhor como nós temos vivido a nossa cristandade, e não só aqui na primeira igreja, mas olhando de um aspecto geral, nós vamos ver que o valor das Escrituras tem sido diminuído. A palavra de um homem tem valido muito mais do que a palavra de Deus. Só que quando a gente busca a fonte disso, a gente vê que as palavras humanas, elas trazem prejuízo ao ser humano. Por quê? Porque é um problema de fonte. A fonte está contaminada. O coração do ser humano está contaminado com o pecado. Por mais que ele expresse palavras que soem bem, que formem até uma poesia linda aos nossos corações, aos nossos ouvidos, ela nunca terá o valor que a palavra de Deus tem. Porque o problema da fonte no ser humano não existe em Deus. Porque Deus é perfeito e o que Ele transmite é perfeição. Qual é o problema então? O problema é que a gente precisa dar ouvido, entender e praticar. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, porque tudo que você aprendeu é inspirado por Deus, é útil para o seu ensino, para a repreensão de outros irmãos, para a correção da sua vida, para a educação na justiça. Reparem, queridos irmãos, são palavras inspiradoras do apóstolo Paulo para combater heresias que estavam entrando e tomando conta de toda a igreja. Não há outro lugar para se refugiar, Timóteo. Não há outra educação na justiça a não ser a que a palavra promove. Enquanto igrejas, enquanto pessoas buscarem palavras que não venham do Senhor, de fato, a igreja ela vai sofrendo as suas derrocadas, suas destruições. É por isso, irmãos, que temos tantos escândalos. É por isso, irmãos, que temos tantos dilemas. É por isso, irmãos, que as igrejas têm deixado um péssimo testemunho com relação à sua vida cristã. É por isso que as igrejas têm ficado cada vez mais enfraquecidas.
Porque deixaram de escutar a palavra de Deus. A Bíblia já não é o centro do culto, mas uma palavra motivacional. Mas uma palavra que venha de alguém que entende um pouco melhor a respeito de uma determinada situação. Estamos trancando a palavra de Deus em mentes que não estão preparadas. Estamos trancando a palavra de Deus em corações cobertos de pecado. E a gente acha que a palavra de Deus, ela pode conviver de maneira harmoniosa com pecados que nós carregamos. Não é verdade. O valor das Escrituras está ligado ao próprio Deus. É a comunicação das palavras divinas no nosso coração. Se nós entendemos que Deus é Senhor sobre a nossa vida, então se Ele fala, não matarás, nós não vamos matar. Se Ele fala para não cobiçar, nós não vamos cobiçar. Se nós devemos amar o próximo incondicionalmente, assim como Cristo amou, nós devemos amar. E não colocar isso em xeque pensando, será que vale a pena? Será que vale a pena seguir as palavras de um livro tão antigo? Toda igreja, toda comunidade que se presta a pensar dessa maneira, são comunidades que estão andando de braços dados com o pecado. Que querem uma relação íntima não com o Deus das Escrituras, mas com o seu próprio coração, com seus próprios prazeres. O valor, portanto, da Escritura está ligado ao testemunho divino. Mas o apóstolo Paulo não para por aí. Ele mostra o valor das Escrituras na utilidade dela. Reparem, queridos irmãos, ainda no versículo 16, ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, e por conta de ser inspirada por Deus, é útil. Ela tem utilidade. Ela tem finalidade, ela tem propósito. Ela não é um conjunto de pensamentos que nós devemos ler periodicamente com os irmãos e simplesmente trazer algumas conclusões que transformem somente a nossa capacidade cognitiva. Ela tem utilidade para o verdadeiro ensino, mas quando nós somos ensinados, nós somos repreendidos. Reparem que quando Paulo está exortando os irmãos de Corinto à ceia, ele fala assim, que o Senhor, Ele deu essa ordenança para a gente ser repreendido por Ele, para não sermos condenados com o mundo. A palavra, ela tem a utilidade de repreensão. Ou seja, não é à toa que ela chama cânon, vara de medir, porque ela mede a nossa moralidade e coloca, de fato, a nossa moralidade debaixo da dela. E não o contrário. As Escrituras não se amoldam à igreja, a igreja se amolda às Escrituras. E hoje o que nós estamos observando é esse caráter humano entrando dentro das igrejas, e a Bíblia tem sido colocada de lado nos seus cultos, nas suas escolas dominicais. Os cultos estão vazios de palavra divina. E por conta disso não há confronto do pecado. E se não há repreensão, não vai haver correção. É bem óbvio, né, o que o apóstolo Paulo está mostrando. Olha, vocês aprendem pela palavra de Deus. Timóteo, você aprende pela palavra de Deus porque ela é útil para o ensino. Então, se você entendeu, você vai ser repreendido para que você possa corrigir a sua vida e que passa agora a ser um educador. Baseado aonde? Na justiça. E aonde nós encontramos a justiça? Na palavra de Deus. Paulo usa aqui de uma retórica extremamente interessante.
Porque há uma progressão de entendimento. Você aprende para ser repreendido, para ser corrigido e para ensinar. Só que muitas vezes, irmãos, nós paramos apenas no primeiro ponto. Nós queremos o ensino, mas nós não queremos ser repreendidos. Quando chega na parte da repreensão, a gente tampa os nossos ouvidos. E quando chega na hora de corrigir, ou seja, algo que é interno no meu coração, e eu preciso corrigir porque eu fui repreendido, eu também não aceito. Mas eu pulo essas duas etapas e quero ensinar. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Que o apóstolo Paulo está falando assim, Timóteo, diferentemente daqueles que estão sendo irreverentes, caluniadores, difamadores, todos aqueles que estão sendo cada vez mais pessoas más, que não querem corrigir a sua vida, Timóteo, corrija a sua vida, porque só assim você vai conseguir instruir aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Hoje a gente está tentando dar esse salto, irmãos. A gente quer aprender, a gente exige uma palavra bíblica, a gente exige um curso teológico, a gente exige uma escola dominical boa, mas aquilo não tem efeito de correção e repreensão nenhuma em mim. Nenhum em mim. Pelo contrário, eu pulo essa parte porque essa parte vem do testemunho. Eu preciso viver isso. Mas não, eu me furto disso e simplesmente pulo para a parte de ensinar. Então, eu aprendo e agora estou ensinando. Mas não é assim. A palavra nos ensina que nós devemos ter a utilidade das Escrituras de maneira completa. Ou seja, ela vai nos ensinar, mas a partir desse ensinamento, ela vai corrigir um monte de coisa que está errada no nosso pensamento, no nosso coração. E depois que eu conseguir reparar tudo isso, aí sim eu ensino. Aí sim eu passo para frente. É como se fosse o nosso sistema de ensino. O professor ensina, aplica uma avaliação, daí a pouco o aluno está habilitado para poder passar de ano, para poder cursar uma faculdade, para poder ser um professor, ser uma pessoa que instrui outros. Infelizmente, queridos irmãos, a igreja tem passado por esse problema. Quer escutar, mas não quer se corrigir. Quer ensinar, mas não quer viver o Evangelho. Mas um terceiro ponto que nós vemos é que o valor das Escrituras também está na capacidade de habilitar o cristão para ser perfeito e fazer perfeitas obras. Ela traz um selo para cada um de nós. Esse selo é uma habilitação para fazermos as boas obras. Porque se eu não aprendo o que é uma boa obra, eu não consigo fazer uma boa obra. Que isso, pastor? Então, quando eu dei um biscoito na rua, Irmãos, se a nossa motivação não for corrigida pelo Espírito Santo, a gente está ali para aparecer. Não é boa obra. Se nós não somos confrontados pelo Espírito Santo, se nós não somos medidos pela palavra do Senhor, então nós não somos pessoas qualificadas para fazer as boas obras. Muitas vezes a gente está querendo encarar o mundo, fazer coisas boas, mas com a motivação distante das Escrituras Sagradas, distante da vontade de Deus. Queridos, isso é tão sério, que Deus vai dizer ao profeta Isaías que as nossas melhores obras, está falando para o povo dele, são um trapo de imundícia. Que termo tão pesado. Mas por quê? Porque o ser humano carrega esse pecado original. E quando ele carrega esse pecado original, ele não faz boas obras.
ele não é redimido, ele não está habilitado. A Bíblia agora não está estartada no seu coração, ela não é sua regra de fé e prática. Pelo contrário, ela é mais um conjunto de códigos de vida que pouco tem valor se não for vivido. O que Paulo está dizendo a Timóteo, irmãos? Timóteo, se ocupe em firmar os seus passos nas Escrituras Sagradas. Se ocupe, Timóteo, em entender que essa palavra, ela é inspirada pelo próprio Deus, são as palavras do próprio Deus. Se ocupe, Timóteo, em entender que o valor dela também está ligado à sua utilidade. Ela tem um propósito. E ela habilita você, Timóteo, não somente para fazer boas obras, mas para ser perfeito e fazer perfeitas boas obras. Porque ela corrige a rota do nosso coração. Ela recalcula o pensamento que estava indo distante de Deus. Queridos irmãos, trazendo algumas aplicações para os nossos corações, as Escrituras precisam ser absolvidas por nós, mas também ela precisa ser passada. Mas para passar, nós precisamos ter a habilitação. Ela precisa trazer um efeito para nós. E se ela não traz esse efeito, ela não tem serventia. Quando Paulo fala a respeito de quem em quem Timóteo aprendeu, ele fala da sua mãe e da sua avó. Lloyd e Eunice, duas mulheres tementes, que não só passaram, mas elas viveram o Evangelho apesar da contrariedade. Apesar de estar ali num casamento tido como um casamento misto, a sua mãe. Nós precisamos repassar as palavras inspiradas de Deus, mas a gente precisa também viver elas, para que o mundo olhe para nós e fale assim: lá vem uma pessoa habilitada para falar da palavra de Deus, porque ela vive integralmente a palavra. Segunda aplicação, queridos irmãos, é que o valor das Escrituras deve ser inserido na realidade de um ser humano desde a sua infância. Por isso é tão caro para nós a doutrina da aliança. Por isso que é tão importante para nós trazermos os nossos filhos à casa do Senhor. E não somente no período que a gente acha bom para a nossa família, para a logística da nossa família. Pelo contrário. Eu li uma frase que era mais ou menos a seguinte questão: se você, pai, não mostra o valor de estar na igreja, o seu filho entende que aquilo é desnecessário. Isso passa por nós. Em 2019, queridos irmãos, a gente tinha um programa aqui com os adolescentes, e um dia a gente foi confrontado com uma palavra extremamente pertinente. O que você conversa com a sua esposa, com o seu esposo, enquanto você caminha para a igreja? Enquanto você está indo embora? Porque você passa alguma informação para o seu filho, sua filha. Se você vem com tristeza para a casa do Senhor, você está plantando uma sementinha que daqui a pouco, quando você falar, vamos, filho, para a casa do Senhor, ele vai falar, nem você gosta de ir, por que eu tenho que ir? Às vezes a gente sai falando do ar-condicionado que estava quente, que o ar-condicionado estava gelado, da pregação que demorou, do louvor, da música que estava alta, mas a gente não tem a coragem de ressaltar o quanto foi exaltado o nome do Senhor no nosso culto. E de maneira muito impressionante, as crianças, elas vão percebendo isso. E aí eu transfiro para essa palavra: qual o valor das Escrituras você tem passado para o seu filho? Qual o valor
E quando fala de valor, está falando, você pratica isso perto do seu filho para que ele tenha um exemplo? Terceira e última coisa, querido. As Escrituras tornam o ser humano sábio diante dos problemas que ele enfrenta. O apóstolo Paulo vai dizer que ele é perfeitamente habilitado, mas ao mesmo tempo faz com que as pessoas sejam sábias para a salvação, para evidenciar a salvação, versículo de número 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente tem buscado no Google, no YouTube, plataformas digitais, 5 passos para ter sabedoria diante de um vendaval no casamento, de um vendaval na vida profissional. E a gente fica vidrado naquilo. E a pessoa fala bem, a pessoa parece entender do assunto, mas a gente esquece que do nosso lado, ou no mesmo dispositivo que você está usando, tem as Escrituras Sagradas, que pode tornar cada um de nós sábio para evidenciar a salvação, para os diversos dilemas e desafios que nós enfrentamos. Queridos irmãos, terminando, quero desafiar você e eu, desafiar a todos nós, para que nós percebamos o valor das Escrituras. Nós entendamos que Deus está falando conosco, que pode faltar bateria na igreja, pode faltar o teclado, pode faltar técnicas vocais elaboradas. O que não pode faltar na igreja é a palavra sendo exposta. Na sua vida pode faltar até algumas coisas, mas que você coloque a palavra como algo fundamental dentro da sua caminhada diária. Porque só assim, queridos irmãos, nós vamos ser habilitados não só para fazer boas obras, mas para transmitir aos outros através da educação, firmado na justiça. Que a primeira igreja e todos nós, você que nos acompanha também, possa desfrutar da beleza e da importância da palavra do nosso Deus nesse mundo tão terrível. Vamos orar? Feche os seus olhos.